em Goiânia. O Flamengo fica à direita do seu vídeo, o Atlético Mineiro à esquerda. O árbitro José Roberto Reit, você deve estar observando a faixa demarcatória, a linha demarcatória, ele mandou pintar, pediu para que fosse pintada da cor amarela, porque a cor branca estava muito difícil para ser distinguida. É que predomina nessa pintura, nessa decoração branca. Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. Éder. Lá vai o Atlético pro campo de ataque, o cruzamento é perigoso. O Júnior. Na dividida, bateu de longe. Toninho Cerezo no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Com tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Raul teve um problema hoje durante o dia, uma espécie de um torcicolo. Foi tratado e agora está bem. Movimentação de Raul colocando para fora da grande área. A numeração você não deve estranhar não, porque na Taça Libertadores é o número de inscrição que prevalece. Lá vai Júnior. Esse problema foi tão grave que o Flamengo mandou vir do Rio de Janeiro o goleiro Luiz Alberto, que jogou no Bangu, hoje é do Flamengo, porque o Raul quase não entra nesse jogo. A antecipação foi feita pelo Alexandre. Olha o Reinaldo. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit, que favorece a equipe do Atlético Mineiro na meia esquerda, campo de ataque. Aliás, tem um detalhe. Todo mundo sabe que a altura do gol é de 2,44 metros. A extensão, 7,32 metros. Acontece que o gol que o Raul está, o gol da direita do estádio Serra Dourada, tem quase que mais 10 centímetros de altura. Para quem cobra falta, isso é uma maravilha. É que quando eles reformam o gramado, todo final de ano eles fazem um aterro. E o gol do lado esquerdo fica na medida certa, do lado direito um pouquinho mais alto. Daí talvez a preocupação do próprio Raul nessa formação de barreira. Independente do Éder que vai cobrar, né? De qualquer altura o Éder é muito perigoso. Boa perspectiva para o Atlético, minuto 50, Éder. Pé direito. Sai jogando o Flamengo aí no campo intermediário defensivo. Baroninho. O estádio está completamente tomado. Tem gente do lado de fora querendo entrar. É uma loucura. Adílio. Júnior. Tem colocado ali Baroninho pela esquerda. Adílio. Boa jogada à frente de Toninho Cerezo. Ficou no solo o Tita. E a recuperação para o Atlético Mineiro. Jorge Valença. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem Carlos Alberto. Tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade. Saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. Se arrojando numa bola cruzada com a participação de Nunes ali pelo comando. No detalhe para você, Toninho Cerezo. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Antecipação feita ali pelo Figueiredo. Participação de Tita lá pela direita. Zico tocando na bola pela meia direita. Bom lançamento no comando Nunes. Houve a falta. José Roberto Reit olhou, marcou e o Baroninho sai da ponta esquerda, vai para a ponta direita para a cobrança. Se o Atlético tem o Éder, o Flamengo tem o Baroninho que também bate forte. 3 minutos 30 segundos nessa transmissão para você, direto do Serra Dourada. Torcida gritando Mengo, Mengo. Barreira do Atlético vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. Palinha ali nas proximidades. Na grande área estão Zico, Adílio, Nunes. João Leite. Lembrando que pelo regulamento teremos, após os 90 minutos, caso termine a partida empatada, uma prorrogação de 30 minutos. Permanecendo o empate, o Flamengo está classificado porque teve um ataque mais positivo. Fez 14 gols, sofreu 9, tem um saldo de 5 gols. O Flamengo é muito melhor. E a falta cometida e marcada pelo árbitro José Roberto Reit. É bola no chão, não é arremesso lateral, não. É a movimentação para Jorge Valença, fugindo lá pela esquerda. Saiu o cruzamento para a grande área.
Toninho Cerezo estava por ali também. Houve o toque apanhado pelo José Roberto Reit do Reinaldo. 5 minutos, 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Toninho roubou bem. Reinaldo, olha a tabela. Aparece bem na cobertura Moser. Carlos Alberto. Toca a bola o Flamengo no seu setor de retaguarda. Adílio. Tem Zico ali pelo comando. Tita olhou, Carlos Alberto não chegou. Neste sábado, 3 da tarde, para você, um grande acontecimento internacional. Ginastas de todo o mundo no Maracanãzinho, com transmissão direta pela Globo. E às 22h50, Brasil e Japão, vôlei feminino de São Paulo. Júnior. O pé alto marcado. Vai para a cobrança o próprio lateral esquerdo, Júnior. Adílio. Recebendo o central, Figueiredo. Tita. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Vai sair o primeiro cartão amarelo exatamente para o Toninho Cerezo. Primeiro cartão amarelo. Toninho, que diz que joga hoje, obrigado. Está sem contrato com o Atlético Mineiro. Esse excelente valor do futebol brasileiro. Joga porque em 79 ele foi expulso e ficou suspenso 2 jogos. E o Atlético o obriga a jogar 2 partidas até terminar o seu contrato. Olha o Júnior. Em cima, valeu, prevaleceu o Zé Roberto Reit. Está visivelmente preocupado no início da partida, e você já deve ter reparado, de segurar o jogo. Chicão. Vaguinho. Palinha. Reinaldo pela direita, houve uma inversão momentânea com Reinaldo na direita, Vaguinho ali pelo miolo. Leandro. Adílio. Chamando o Figueiredo. No campo de ataque, Zico fica marcado de perto. Lançamento é para ele. Olha a chance atleticana, correndo lá pelo miolo. Vaguinho na ponta direita, o Reinaldo pedindo o cruzamento. Palinha chegou. Olha a sobra. Toninho estourou. É a segunda bola que o Toninho pega na sobra. Recuperação do Flamengo, Tita. Nunes. De graça para Toninho Cerezo. Éder. Pelo miolo, Palinha. Reinaldo também, ainda Éder. Na intermediária atleticana, cruzamento para a grande área. Olha a falha, a sobra, Vaguinho bateu, estourou na zaga do Flamengo. Bateu numa bola cruzada, estourando ali na zaga. O Flamengo está saindo mal com a bola. Nova falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. E o José Roberto Reit chama a atenção do Nunes. Porque o Nunes reclamou da marcação do Zé Roberto. Outra boa oportunidade para o Atlético Mineiro, que começa nessa partida procurando o ataque. O Flamengo chegou uma vez, o Atlético já chegou 3 vezes com perigo. Barreira fica quase que em cima da linha da grande área. Lá vai Éder. Bateu por cobertura. 8 minutos. Tele, como é que está vendo a partida? Está me parecendo mais um time mais inteiro até o time do Flamengo, mas sem chegar muito na área. Está voltando para o seu campo, não permitindo espaço ao Atlético para jogar, e as jogadas estão sendo desenvolvidas somente pelo lado do Éder, onde faz os cruzamentos, e alguma deficiência na defesa do Flamengo nesses cruzamentos, onde quase o Atlético conseguiu abrir a contagem. Mas é um jogo igual, me pareceu também um pouco mais nervoso nesse jogo aí o Flamengo, nas outras partidas do Atlético mais nervoso, agora reclamando muito os jogadores do Flamengo e parecendo mais nervoso que o Atlético. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo, 9 minutos, primeiro tempo direto do Serra Dourada para você, 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Júnior. Marcou falta do Vaguinho. Esporte é determinação, 81 anos do esporte na Globo. Itanhangá, um lugar para viver. A partir de novembro, piscinas, churrascaria e área de camping para todos os associados. É a cobrança para a equipe do Flamengo, Baroninho, nas proximidades da bola, na entrada da grande área. Nunes, Adílio, Zico. Tá aí o João Leite.
Júnior. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra, Nunes bateu pro gol. João Leite bem colocado. O Zico, quando dominou a bola no peito para fazer o giro, já causou muitos problemas. Orlando. Chama do Reinaldo. Tem Orlando ali de novo. Reinaldo. Baroninho voltava na marcação e acaba cometendo falta. Nesta quarta-feira, 8 da noite, direto de Santiago, Brasil e Chile. Toninho Cerezo. Vaguinho. Adílio. Foi bem Osmar. Leandro. Apertou Palinha e apertou com falta. Partida às vezes muito truncada, hein, Gerson? Principalmente quando o Flamengo tem a posse de bola. Lá vai Júnior no cruzamento fechado, perigoso. João Leite, ninguém na sobra do Flamengo. Palinha. O Vaguinho está se mandando. Olha o Vaguinho. Vai no mano a mano o Vaguinho. Levando bem Moser. Ainda Vaguinho. Fazendo a jogada de ponteiro. E o campo acabou ali. Apenas o tiro de meta para a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. Esporte, a participação 81, o ano do esporte na Globo. Não espere mais. Escolha o seu Chevrolet na Sical e deixe o financiamento por nossa conta. Definitivamente, Chevrolet com a Sical. Júnior. Orlando. Tá valendo. E a bola aí com o Raul. 12 minutos, 24 segundos do primeiro tempo. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. A movimentação foi detida com o Júnior. Nunes. Tem lá Adílio. Ainda Tita. Lançamento de Júnior. Lá para o comando. Tentava a penetração Adílio. Saiu o João Leite. Jorge Valença. O Éder veio buscar jogo ali com o Jorge Valença. Toninho Cerezo. Ficou apenas observando. Jorge Valença ainda. Tá cheio ele. Vai lá aquela parte da central. Zico, bola de graça. Bola de graça para a equipe do Flamengo. Tita. Sai na cobertura Alexandre. Daí para João Leite. Orlando. Parece que as duas equipes agora se acalmaram um pouco. Novo arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. 13 minutos 42 segundos, 0-0. Chicão. Todo o Flamengo aí no campo de defesa. Veja aí o Zico, o Nunes. O próprio Zico dominando. Vai partindo com o Nunes na frente. Prefere prender, chamou Chicão. Boa abertura para Carlos Alberto. Adílio acompanha a linha da bola. Carlos Alberto. Zico. Voltou Palinha. Zico aí no combate. Chicão tomou. Ainda recebeu a falta. Tá valendo. Palinha lançando para Reinaldo. Boa a cobertura de Moza na antecipação para a equipe do Flamengo. O Reinaldo ia disparando. Adílio. Lá na direita para Carlos Alberto. Repare Zico chegando na grande área. Nunes também. Cruzamento é para Nunes. João Leite saiu, largou o Baroninho. Bem Orlando. Bem Orlando. Bom domínio do lateral direito atleticano.
Chicão. Toninho. Adílio. Baroninho. Procura ser um pouco mais agressivo o time do Flamengo agora. Júnior. Fica tocando a bola, esperando uma melhor oportunidade para Nunes e Baroninho na frente. Adílio. Viu bem Zico, lá vai Zico. Carimbou Osmar. Ainda Flamengo, Baroninho. O Júnior. Recuperação de Toninho Cerezo, o Raul pedindo para voltar. Reinaldo quando domina, defesa aberta, é perigo iminente. Lá vai Reinaldo. Tentando aí pela ponta ainda Reinaldo. Houve o empurrão do jogador Figueiredo. Interessante que o Figueiredo sai da grande área, vem com o Reinaldo acompanhando. Cobrança de falta para o Atlético Mineiro. Éder, aí pela ponta direita. Vaguinho está mais lá pela meia. Palinha bem no comando. 2 na barreira. Por cobertura. Já não vale mais nada. Ele deu toque do Palinha. Toque do Palinha. Pegou na cabeça dele. Esporte e Saúde 81. O ano do esporte na Globo. minutos 30 segundos no primeiro tempo aqui no Serra Dourada. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético. Amanhã 3 da tarde, ginástica olímpica para você do Maracanãzinho. Júnior acabou tocando para fora. Posse de bola é atleticana. Éder. Recebendo Osmar. Chicão. Palinha. O Tita estava ali atento e com ele Figueiredo. Tita foi atropelado. Palinha ameaçou reclamar, o Zé Roberto Reit chamou, conversou, pede calma. Movimentação da equipe do Flamengo. É a decisão do grupo 3 da Taça Libertadores da América. Bola em jogo, já vale ou não vale? Não vale não. Vai para Júnior. Leandro. Júnior. Adílio. Leandro fica pela ponta esquerda. Bom lançamento de Adílio. Leandro bateu cruzado com efeito. A bola passando à frente de João Leite. Como se meteu bem o Leandro, Gerson. Flamengo. Nunes ali pelo comando. Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo. Nunes pedindo. Tita na armação, batendo pro gol, passando à direita. Tele. Eu ia dizer que essa briga do Palinha com o Tita é uma briga antiga. E o Palinha agora teve uma oportunidade, deu uma de leve no Tita para começar. E eles já começaram e o Zé Roberto tem que ter cuidado, porque senão isso piora. Agora o jogo já avançou um pouco, né? Já está mais tranquilo, sem aquela correria inicial. E agora vai prevalecer realmente a classe dos jogadores, porque o campo oferece qualidade e condições. É a participação de Tele Santana, nosso convidado especial nesta noite. Um presente da Globo nessa exclusividade para você. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro. 19 minutos 20 segundos. Júnior. Zico fica ali pela meia cancha. Nunes também. Adílio. Leandro. Carlos Alberto chega um pouquinho tarde. A bola de graça para o Atlético Mineiro. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo.
do Alexandre, lançamento longo lá na ponta direita para Vaguinho. Repare você que o Júnior chega primeiro e daí para Raul. Bola colocada fora da grande área para a equipe do Flamengo com o Leandro. Apertou Éder. Levou também Palinha, não, aí tomou uma falta. Agora vai sair o cartão amarelo. O Zé Roberto chamou a atenção 2 vezes. Na terceira, cartão amarelo para o Palinha. No círculo central, a falta vai ser cobrada para a equipe rubro-negra. O próprio Leandro Nunes, sempre cercado pelo Osmar, está fora aí do vídeo. E o lançamento é para ele, mas errado. João Leite. Quarta-feira você terá outra vez as emoções com a seleção brasileira. Direto de Santiago do Chile, Brasil e Chile, num jogo difícil para o Brasil. Toninho Cerezo. Alexandre. Osmar. E o Pelé não fala, mas ele balança a cabeça. Ele não gosta dessa bola muito recuada, não. Reinaldo, Chicão. Daí Reinaldo. Palinha entre os zagueiros. Fez boa proteção. Bom lance individual para Reinaldo. E a cobertura bem feita pelo Figueiredo. Nunes. Carlos Alberto. É bom, né? O terceiro perdeu. Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre os dois, José Roberto Reitz, que não houve nada. E o Reinaldo pegou a bola com a mão, já queria o pênalti. Foi bola na mão do Figueiredo. É, muita vivência no futebol. Ouviu o apito, já falou, é nossa. Mas não era, não. Zico, Tita. Chicão. Júnior com o Vaguinho, melhor para o lateral esquerdo do Flamengo. Baroninho, rolando o carrinho legal na bola, Vaguinho, outro carrinho. Agora o Vaguinho deixou o pé, tá aí o cartão amarelo. Aquela jogada típica com a sola. Pegou o Júnior, sim. O Zé Roberto Wright diz ao Chicão que na próxima vai botar um para fora, um do Atlético para fora. Lançamento até Baroninho, tá aí o cruzamento, pode ser perigoso. Lá do outro lado estava Nunes. Jorge Valença voltou a tempo colocando pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Flamengo. Tem que coibir a violência de qualquer forma, senão a partida não termina bem. Não adianta o gramado estar bonito, festa, se os jogadores não colaborarem. Cobrança do escanteio pela ponta direita para o Flamengo. É decisão do grupo 3, o Libertadores. Foi o cruzamento fechado, perigoso. Chicão na sobra o Palinha. O Palinha fica bem posicionado na entrada da grande área. E a falta é do Atlético. Chicão. Rolando. Vaguinho. E o Orlando acompanha o lance sem marcador. Veja aparecendo no vídeo, batendo mal. Esporte é disciplina 81, o ano do esporte na Globo. Permanece o Atlético, lá vai o Atlético. Ganhou o lance e agora recebeu falta. É muito perigosa para o goleiro Raul. São apenas 5 passos da entrada da grande área. Vai para a cobrança o Éder, é lógico. E Osmar aqui recebendo instruções do Carlos Alberto Silva, aqui na beira do gramado. Realmente o técnico Carlos Alberto Silva chamou ali o Osmar. Barreira do Flamengo cobrindo o canto direito do Raul. Palinha também nas proximidades. Éder tomou muita distância, mas tem alguém ali junto, hein? Lá vai Éder. Tiro de meta para o Flamengo. Na marca dos 25, a observação de Gerson, 0-0.
Atlético, quem vai para o ataque e acompanhado de perto pelo Tita, que volta bastante. Levou bem o lance, olha o cruzamento para Palinha. Quase que o Leandro deixa a bola com o Palinha no interior da pequena área. O escanteio é para o Atlético Mineiro lá do lado esquerdo. Reinaldo fica bem aberto, vai se dirigindo ali para a marca do penal. O Palinha fica no interior da pequena área. Chicão também, um homem alto, vai lá para a grande área. O Toninho Cerezo revezou com o Chicão. Chicão vai e o Cerezo fica. 26 minutos e 20 segundos. 0-0. Olha o toque de cabeça. Não é à toa que o Reinaldo estava ali em Tele. Parece que é uma jogada mais ou menos ensaiada essa da cobrança de escanteio. Eles sentiram que o Éder ia bater, fecharam muito o primeiro pau e o Reinaldo ficou um pouco mais fora para entrar. E o Éder, que passa muito bem as bolas, meteu certinho na cabeça do Reinaldo para tentar um aproveitamento ali. E o Atlético está jogando mais pelo lado esquerdo. O Vaguinho continua não rendendo muito, como também o Gerson disse. O Tita pelo lado direito também não está rendendo bem. E é uma deficiência dos dois lados. 27 minutos no primeiro tempo, 0-0. Uma falta em cima do jogador Leandro. Dá uma olhada, o público no estádio Serra Dourada. Outro cartão amarelo. Outro cartão amarelo. Eu estava vendo o público aqui, o Raul, foi pro Éder, né? Foi pro Éder. Sai jogando o Flamengo. Nunes. Cercou apenas o Cerezo, o Reinaldo também. Moser. A sobra de Zico, Nunes. O Atlético divide todas as bolas. Foi o Alexandre quem cortou. Olha o combate na meia cancha. Fica difícil para o Flamengo sair com a bola dominada. Carlos Alberto. Perder vai complicar, hein? Defesa aberta do Flamengo. Adílio. Lançamento até Tita. Vai com espaço para trabalhar. Telegrafou. Chicão cortou. Vaguinho pela direita pode ser acionado. Bom lançamento para Vaguinho. Foi empurrado na corrida. O Romualdo marcou e o José Roberto Rep vai dar cartão amarelo. Para o Moser. Cartão amarelo. É uma arbitragem difícil, hein, Tele? Muito difícil. Está saindo muito cartão, hein? Porque ele tomou a iniciativa de todas as vezes que um jogador empurra ou segura, dá o cartão. E ele não pode usar somente contra um clube. Como agora foi um empurrão do Moser, ele teve que usar o mesmo critério que usou do outro lado com o Éder. O Éder colocado para cobrança de falta que favorece o Atlético Mineiro. 29 minutos, primeiro tempo aqui no Serra Dourada. 0-0. Pegou. Esporte é disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Olha o estrago que o Éder fez na barreira do Flamengo. Não é fácil, não. Mais uma bolada. Quando pega na veia da bola. Gerson aproveitando a paralisação. Podemos até falar alguma coisa, que ficar numa barreira com o Éder assim não é fácil não, hein?
Levou o primeiro, lá vai Reinaldo. Ajeitando ali para Toninho Cerezo. Cerezo, Reinaldo, tabela curta. Um homem ficou no Reinaldo, não deixou ele entrar não. Zico. Baroninho. Júnior. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo, 0-0. Leandro. Na ligação com Carlos Alberto. Carlos Alberto já passou para o campo de ataque do Flamengo. Tita. Vem com Carlos Alberto. Está feita a triangulação. Carlos Alberto continuou, Cerezo ficou. Quem chegou lá foi Alexandre, colocando pela linha de fundo. O escanteio é para o Flamengo. E é o Baroninho que sai da ponta esquerda, vai lá para o lado direito para a cobrança. Neste sábado, 3 da tarde, Ginástica Olímpica Internacional. 22h50, direto de São Paulo, Brasil, Japão, voleibol na entrega das faixas. Olha o cruzamento fechado, João Leite. Dava a impressão que ele estava adiantado da linha da bola. Rolando. Chicão. Reinaldo bastante recuado, Vaguinho procura fugir sem a bola. Prendeu o Chicão. Osmar, Alexandre. Jorge Valença. Chicão correndo lá pelo miolo, sem bola. Aí, daí recebendo. Balinha. Levando a marcação de 2 jogadores. Tentativa na ponta com Vaguinho. Júnior. Bonito lance com muita categoria. Esporte a Lazer 81. O ano do esporte na Globo. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Cartão vermelho, está expulso do gramado Reinaldo. Jogadores do Atlético se revoltaram. E se continuarem assim também vai ser mais gente expulsa, hein? Está expulso o Reinaldo. Bem, agora as opiniões. Pelé. Lamentável. Eu achei que o Zé Roberto está mais nervoso que os jogadores, quando devia ser o homem de maior tranquilidade em campo. E uma falta que nós vamos acompanhar o final do jogo, vamos ver. Vai ter mais faltas desse tipo na defesa do Atlético, na defesa do Flamengo, e vamos ver se ele usa o mesmo critério. Acho que ele errou, estragando o espetáculo, que até então estava muito bom e até sendo jogado com lealdade. E o Reinaldo não quer falar não, saiu do gramado sem falar. E muito irritado. Vamos acompanhar esse ataque do Atlético. O Gerson também. O Reinaldo está ali fora do banco gesticulando. Gerson, a expulsão do Reinaldo. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Outro. Está expulso de campo. O Éder expulso, o Vaguinho pede para o técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado, partindo para cima do José Roberto Wright. Na marca dos 34 minutos e 30. É lamentável, mas é muito lamentável. Mas que caminho está partindo o futebol brasileiro, que coisa incrível. Luciano, peraí que o Reinaldo está aqui. Reinaldo, o que houve? O que você está achando disso tudo? Não, eu não estou entendendo o Zé Roberto até agora. O juiz completamente intranquilo dentro de uma partida. Ele está fazendo uma palhaçada. E num jogo desse que poderia ser decidido tranquilamente. Início de partida, esses juízes brasileiros não estão tendo equilíbrio emocional na partida. Você vê que eles transmitem uma insegurança, um nervosismo a todas as duas equipes. Até a torcida fica exaltada. Numa época dessa, gente, eu acho que a gente precisa ter muita calma. Não só a gente de futebol, todo mundo. Palavras do Reinaldo. Aliás, palavras conscientes, tranquilas. O Reinaldo saiu muito mais tranquilo do gramado do que o Zé Roberto Wright. Uma festa dessa, com o público, uma promoção de um jogo em apenas 2 dias, estádio lotado, coisa que não acontece nesse país, tirando seleção brasileira há muito tempo. O time do Atlético está deixando o campo, Luciano do Vale.
Tá aí a informação do Raul Quadros. O time do Atlético saindo do gramado. Agora vamos com calma, com tranquilidade, vamos observar realmente o que está acontecendo. Mas a invasão de campo por parte da diretoria do Atlético, a invasão já foi bem característica, né? Tirar o time de campo. Quando foi expulso Éder, o ponta esquerda. Tele e Gerson. É um prato para os dois, hein? Tele. Mas é lamentável que isso ocorra, porque, confesso, eu achei até que estava sendo um jogo disputado, com lealdade, algumas entradas um pouco mais duras, mas sem aquela participação de violência desleal dentro de campo. Até segurando em vez de dar um pontapé, por isso alguns jogadores levaram o cartão amarelo e, lamentavelmente, o Zé Roberto se perdeu num lance em que ele poderia chamar a atenção do Reinaldo. Ele já veio com o cartão vermelho, não foi uma resposta ou uma reclamação do jogador, foi exatamente pelo lance da falta que ele expulsou o Reinaldo e estragou o espetáculo. Eu sou inteiramente a favor da disciplina, mas eu acho que o juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse, porque duas equipes lutando desesperadamente, procurando uma melhor colocação na Libertadores, e encontramos então, agora por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada, porque ali já teria que expulsar também o Chicão, e ele está aceitando tudo agora. Ô Luciano, um instantinho só, o vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro, o senhor Guzela, está pedindo para o time sair de campo. Senhor Guzela. Tira o time. Está mandando o Chicão tirar o time de campo. Tira. Olha lá, tira o time de campo. Carlos Alberto Silva falou para o Chicão tirar o time de campo. Exatamente. Agora eu só faço uma pergunta. E essa massa de torcedores aqui, como é que faz? Gerson. Gerson. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso também. Ô, Luciano, e mais uma informação. Carlos Alberto Silva mandou cair um em campo para sair como se estivesse contundido, e aí o time então não pode mais continuar jogando. E o Palinha deve também ter provocado a expulsão dele, para que o time não saia, para dizer que não tenha número regulamentar. Bom, é difícil ouvir as pessoas aí embaixo, é claro, né, Raul? Porque os ânimos estão muito exaltados, principalmente pelo lado mineiro, né? E tem um cordão de isolamento aqui feito pelos policiais que não permite que a gente entre. Vou tentar furar. Muito bem. Bem, o jogo foi paralisado na marca dos 35 minutos do primeiro tempo, quando tinha tudo, mas tudo para ser um grande espetáculo. Vamos ouvir o Chicão aqui. Chicão, o time sai ou não sai de campo? Ele me expulsou ainda porque eu falei pra ele, vamos ver se ele ia compensar tirando um jogador do Flamengo, ele me expulsa também. O Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. Bem, então estão expulsos Reinaldo, Éder, Chicão, Palinha. 7 jogadores. O Vaguinho já foi pro vestiário. O Vaguinho já saiu de campo, já está no vestiário. A Confederação Sul-Americana vai ter um problema sério, hein? Ô Luciano, o Chicão me informou agora que o Palinha não foi expulso, não. Foi ele o homem expulso de campo. E tá saindo aqui batendo palma pro time do Flamengo. Olha aqui. Tá dando risada aí pro time do Flamengo. Olha lá o Chicão. Já Roberto Reit está pedindo para que o campo fique livre. Para que ninguém sabe, né? Dificilmente o Atlético vai continuar na partida. O Carlos Alberto Silva também deu uma ordem impensada. Um erro não justifica o outro. Tem que manter a cabeça no lugar. Bem, a polícia agora tentando tirar todo mundo do gramado.
Os jogadores do Atlético estão do lado de fora do gramado, enquanto que a imagem está indo Oscar Escôfaro, José Roberto Reit. Há um cordão de policiamento tirando os repórteres do gramado. Mais de 75 mil pessoas vão ficar frustradas, se é que já não estão, né? Além, tá certo, Tele, além do Brasil inteiro, O Brasil inteiro que está assistindo esse espetáculo. Uma televisão que paga um dinheirão aos dois clubes para ver um espetáculo desse. E, lamentavelmente, o juiz que eu considero o melhor do Brasil no momento, eu considero o Zé Roberto Reit, ele estragou o espetáculo. E o Éder está aqui do lado de fora. Éder, como é que você viu tudo isso? Você expulso, Chicão expulso, Reinaldo expulso. Primeiramente, uma covardia para esse público que veio aqui, compareceu aqui, está prestigiando. E também um circo, já está tudo armado, é uma palhaçada, um bando de palhaços que armaram isso aí. E esses caras de preto que falam que apita, não apita. Eu não fiz nada, Reinaldo não fez nada para ser expulso. Isso aí é só para atrapalhar esse público que está aí, que veio prestigiar, não tem condições. O Atlético tira o time de campo? Foram expulsos 4 jogadores, não tem condições de continuar e vamos sair, só pode acontecer isso. 4, qual é o quarto? É o Chicão, você e o Reinaldo, qual é o quarto? O Palhinha também. Também foi expulso? Não sei porquê, mas foi. Lógico, o Palhinha foi expulso, ele mostrou o cartão vermelho fora ali do bolo. Palhinha expulso, 4 jogadores expulsos. Perfeito, Luciano, você me desculpe, mas foi o Chicão quem tinha me dito que o Palhinha não estava expulso. Que o Chicão nem viu, o Chicão estava lá discutindo, não sei com quem, o Palhinha foi lá, falou alguma coisa, e deve ter falado de propósito, para, evidentemente, ser expulso. Então o jogo acabou, porque com 7 não dá. Lógico. Vamos esperar aqui mais um pouquinho para ver o que acontece, se bem que não vai acontecer mais nada. Agora, o que vai acontecer, sim, é esse público fechar o estádio. Porque ainda quem está em casa, com televisão colorida, mesmo preto e branco, com conforto no recesso do celular, é uma coisa. Agora, e o torcedor mineiro, que pegou 40 ônibus, viajou quase que 1.000 quilômetros, o torcedor do Flamengo, com mais de 1.500 quilômetros, não é brincadeira, é um desrespeito ao torcedor que faz o espetáculo. Vamos ouvir o senhor Guzela, que é vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro. O Atlético, posição do Atlético agora. O Atlético vai se retirar de campo em protesto pela manobra baixa que, infelizmente, o Zé Roberto Reit praticou aqui para a grandeza do futebol carioca. Me perguntaram agora há pouco o que eu pediria ao presidente Figueiredo, que ouve, que está assistindo essa partida. Eu pedi a ele que, pela grandeza que eu sei que ele tem de brasileiro, que ele pratique dentro do futebol brasileiro o que, felizmente, para a salvação nacional, foi praticado na Revolução de 64. Que, infelizmente, o futebol brasileiro não foi atingido por essa Revolução Salvadora. Ainda é tempo, presidente. Vamos cuidar disso. Então aí as palavras do senhor Guzela, vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro. Bem, cordão de policiamento, o Zé Roberto Reit deve encerrar a partida, porque o Atlético tem 7 jogadores. O Atlético, mesmo com 7 jogadores, não vai ficar no gramado, também se retira em sinal de protesto. Está aí a confusão estabelecida e não tem mais nada. A gente tem que ouvir o Gerson do Tele Santana. Gerson, pode até bater um papo com o Tele, viu, Gerson? Se você que está daí assistindo também, como eu, naturalmente viu que o espetáculo agradava. Era um espetáculo de duas equipes abertas, jogando ofensivamente, atacava o Atlético, atacava o Flamengo, um futebol tecnicamente bem disputado e
algumas faltas que nós já vimos em outras ocasiões serem bem mais violentas, e nesse jogo não havia violência, havia um interesse em cada jogada, todos querendo participar da jogada e querendo ganhar com lealdade. E nós vimos em vez de dar pontapés a alguns jogadores, segurando o que dava o direito ao juiz até de dar o cartão amarelo. Mas diante de um quadro em que se oferece, eu quero ver em outras partidas também o Zé Roberto Wright, que expulsou o jogador Reinaldo porque fez uma falta. Quero ver em outras partidas se ele vai usar o mesmo critério, porque desde o momento em que ele expulsa o jogador que pratica uma falta, e no nosso futebol ele tem sido uma falta normal, ele expulsa de campo, ele teria então que usar esse mesmo critério, e nós íamos ver, mesmo que não houvessem outras expulsões, nós íamos ver jogadas como aquela que o Reinaldo praticou e foi expulso de campo, e íamos ver se ele considerava também uma falta desclassificante. Portanto, estamos aí diante de um quadro em que se apresenta um estádio lotado, talvez o maior público que já teve no Serra Dourada. Está o Brasil todo assistindo esse espetáculo, que não chegou a 35 minutos. E é lamentável para todos nós, para você que está aí trabalhando, para nós aqui que estamos assistindo. Eu que me desloquei do Rio até aqui para observar, para ver esse jogo de perto, porque achei que seria um grande espetáculo. E o Zé Roberto Wright, que eu continuo afirmando, na minha opinião, é o melhor jogador. Não estava bem hoje, um juiz que se mostrou nervoso desde o início de jogo. Parece até para dar saída, ele estava um pouco nervoso. E esse nervosismo transmitido aos jogadores, naturalmente depois da primeira expulsão, pode ter ocorrido reclamações, xingamentos dentro de campo, que lhe deu também o direito de expulsar mais jogadores. Mas aquela primeira foi a gota d'água e acabou com o espetáculo, que nós lamentamos profundamente, que sair de onde nós estávamos para vir aqui e não ver nenhum espetáculo. Então agora, por exemplo, me parece que o Atlético estava querendo ou tentando que mais um jogador fosse expulso e para que saísse de campo com 6 jogadores. Isso não ocorreu, ele não expulsou mais ninguém, e então o time do Atlético, diante disso, também não quer mais jogar. Gerson, só para caracterizar bem no vídeo, o Atlético está deixando o gramado. O Atlético deixando o gramado, o Zé Roberto Wright não quer ser ouvido por ninguém. Mas o Raul vai tentar ouvir o Zé Roberto Wright, que é a palavra oficial do jogo. Ele que é o árbitro escolhido de comum acordo, hein? De comum acordo pelos atleticanos, dirigentes do Atlético e dirigentes do Flamengo. Vamos ver a palavra oficial daqui a pouquinho do Zé Roberto Wright, que realmente para se trabalhar está muito difícil lá no gramado. Às vezes nem ele mesmo sabe. Às vezes nem ele mesmo sabe mais para quem deu, dando tantos cartões assim. E ele, no início, ele estava nervoso, e eu sei porque trabalho com os jogadores, é o juiz mais respeitado pelos jogadores, é o Zé Roberto Wright. Não havia necessidade desse nervosismo e nem de atiçar cartão amarelo para todos os jogadores, porque ele é respeitado. É o jogador, é o juiz que mais medo tem os jogadores, porque sabe que ele é um juiz exigente, que não aceita provocação, que não aceita reclamação, que não aceita, ainda via chamando a atenção do Moser, porque jogou a bola longe ao cometer uma falta. Então todos eles têm medo do Zé
Zé Roberto Wright. E ele exorbitou dessa sua autoridade, fazendo isso e prejudicando o espetáculo que poderia e deveria ser bom. Ô Gerson, espera um pouquinho. Ô Gerson, uma palavrinha só. O Zé Roberto Wright está pedindo para a imprensa sair de campo, que ele vai encerrar e depois ele vai falar. Mas o Júnior, lateral esquerdo do Flamengo da seleção, diz sobre tudo isso que ele viu. Eu acho que principalmente pelo fato dele já ter repreendido o time do Atlético desde o começo, por questão das faltas, sabe? Eu acho que ele está com toda a razão. Eu acho que só assim ele vai acabar com esse tipo de violência. Os jogadores estavam provocando, ele estava avisando. O Éder falou para ele que ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldo e ele expulsou. Quem está de fora não está sabendo. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força, que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar para a violência. Pelé. Bom, a segunda expulsão, eu já disse, foi em decorrência da primeira. Ele estragou o espetáculo na primeira expulsão. Então não foi o Éder, o Júnior disse bem, eu já havia dito isso aqui, que da segunda em diante deve ter havido xingamentos e outras coisas mais dentro de campo. Mas o que estragou a partida foi a primeira expulsão, porque devíamos ter mais ou menos 30 minutos de jogo e uma falta normal que nós estamos cansados de ver no nosso futebol aqui. Ele é expulso de campo numa decisão como essa, em que as duas equipes se empenham para conseguir um bom resultado. Ali então estragou o espetáculo. Um time com 10 homens, precisando ganhar como o Atlético precisava ganhar, porque o empate estaria desclassificado. Então perde um homem ainda no primeiro tempo, e fica nervoso, porque esse nervosismo foi transmitido pelo Zé Roberto Wright, então se perdeu em campo e acabou o espetáculo de um modo geral. Está aí o árbitro Zé Roberto Wright conversando com o jogador Zico do Flamengo. Temos a partida já está encerrada. Não tem jeito, não tem mais clima para nada, mesmo porque os 4 jogadores do Atlético foram expulsos. Só esse detalhe já basta, né, Tele? Não tem mais nada. Ele teria condições de continuar com 7 jogadores. O Atlético poderia continuar o jogo com 7 jogadores, pode continuar. Perfeito. Mas eu acho que o Atlético não vai interessar, ou então vai recomeçar o jogo e cai um jogador para terminar, porque é claro que o Atlético com 7 homens, com 11, já é difícil ganhar do Flamengo, com 7 muito menos. Inclusive quando a gente dizia que a partida está encerrada, porque o árbitro Zé Roberto Wright já tinha dado um tempo, havia concedido um tempo, parece que de 10 minutos, para que o Atlético voltasse. E o Carlos Alberto Silva também foi muito taxativo no nosso microfone, falou pro Chicão tirar o time do campo. Agora, pela regra, lógico, com 7 pode continuar a partida. Ninguém vai arriscar, né? É claro que vai perder o jogo, então é preferível que saia de campo. Não vai perder aí uma partida, às vezes até por goleada, porque o Flamengo tem 11 jogadores e o Atlético tem 7. Tudo bem, Raul, você que esteve próximo do árbitro Zé Roberto Wright, é muito importante o depoimento. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, o Reinaldo disse tudo também. Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os Atléticos nem chegam mais perto, e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É isso que é muito importante. A determinação oficial do árbitro Zé Roberto Wright. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. É que ele
jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí então ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com 7. Mas tem muita gente dentro de campo e ele não pode continuar. E parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Os jogadores do Atlético parece que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Filho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto Reit. João Leite foi lá, conversou com o Raul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo. Tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Zé Roberto está fazendo um sinal ali para o Zico e olhou para o cronômetro. Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado, porque o campo tinha muita gente dentro de campo e eu estou vendo o Atlético está dentro de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar com o campo, está agora somente com os jogadores e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto Wright está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou, não tem mais jogo, acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmera atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto Reit. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto Reit conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da arquibancada da Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Como é que ele está emocionalmente? Ele não está bem, não. O Tele disse tudo, o Reinaldo disse tudo também. Zé Roberto está mais nervoso do que todo mundo que estava dentro de campo. Ele agora está conversando com o João Leite ali e os outros jogadores do Flamengo, porque os Atléticos nem chegam mais perto, e vai encerrar a partida. Ele está dizendo isso ao João Leite. É isso que é muito importante. A determinação oficial do árbitro Zé Roberto Reit. O que vai para a súmula? Ele encerrou o jogo ou o Atlético se retirou? Isso é muito importante a gente saber. O jogo é preciso que o campo esteja vazio somente com os jogadores do Flamengo. Porque aí então ele daria ao Atlético ter abandonado o campo. Mas não é o que está acontecendo. Muita gente dentro do campo e ele não pode acabar o jogo assim. O Atlético talvez queira continuar o jogo, mesmo com 7. Mas tem muita gente dentro de campo e ele não pode continuar. E parece que o Atlético, talvez até num sinal de respeito à plateia, vai tentar ficar no gramado e ver o que acontece. Os jogadores do Atlético parece que chegaram a uma conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo Filho. Veja como é que está o cordão de policiais. Está aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto Reit. João Leite foi lá, conversou com o Raul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão Toninho Cerezo. Tem um reserva ali. João Leite, Osmar.
Zé Roberto está fazendo um sinal ali pro Zico e olhou pro cronômetro. Ele está dizendo pro Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Escóforo e vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha mais gente, né? Eu também acho errado, porque o campo tinha muita gente dentro de campo e eu estou vendo o Atlético está dentro de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E ele não evacuou o campo, e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar com o campo, está agora somente com os jogadores, e ele talvez não aceite mais. O Zé Roberto Wright está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou, não tem mais jogo, acabou o jogo. Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmera atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha que ele entrou para acertar o Zé Roberto Wright. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né? Fácil identificar. Zé Roberto Wright conversando ali à direita com os jogadores do Atlético Mineiro. E pelo gesto, ele encerrou a partida. Bom, o público aqui do Serra Dourada, lá da arquibancada das Gerais, muita gente saindo. Muita gente deixando o estádio. Ali o Raul conversando com o Zé Roberto Wright. Está tentando explicar o que houve. Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trio de arbitragem e os jogadores, para ele então decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Pelo que a gente está vendo do Atlético, que está do lado esquerdo, o João Leite conversando com os jogadores do Atlético Mineiro. Eles fizeram ali uma rodinha e estão conversando. E parece que o Atlético realmente continua. Aí, foi desfeita a rodinha agora. Vai o João Leite lá pro gol. Bem, merece os maiores aplausos esses 7 jogadores do Atlético Mineiro. Quer dizer, eles realmente merecem os aplausos, porque eu acho que o João Leite deve ter dito o seguinte, Toninho Cerezo, vamos jogar, tudo bem, pelo menos dá uma satisfação ao torcedor, não é, Tele? Gerson, não é isso? É verdade, é o sentido profissional do caso aí, porque eu não sei o que é que vai acontecer, eu sei que possivelmente eles continuarão o jogo, não sei se vai cair um jogador e sair de campo, mas Tele, a intenção do Atlético é continuar. Tele, todo o banco do Atlético Mineiro está expulso. Todo o banco do Atlético Mineiro já deixou o reservado. Todo mundo expulso do banco. Nem substituição tem mais então, né? Expulsou todo mundo. Jogador... Tá batendo recorde hoje, Zé Roberto. Jogador, técnico, massagista, todo mundo. Tá bem. Entrou um jogador novo no time do Atlético. Fernando Roberto. Fernando Roberto está no time do Atlético. Sabe quem saiu também substituído, né? Carlos Alberto Silva deixando o gramado, indo lá pro túnel. Vai recomeçar a partida. Vai. Raul, precisa confirmar aí. Fernando Roberto no lugar de quem? Cobrança de Toninho Cerezo. Tá difícil, porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui com os jogadores. João Leite levantou. Caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa.
Marcos Vinícius no lugar de Valença. Marcos Vinícius, número 13, no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. Zé Roberto Reit está olhando lá, mandou a partida prosseguir. Toninho Cerezo está conversando com ele. E entrou também Fernando Roberto, 19, no lugar de Vaguinho. José Roberto Reit mandou reiniciar a partida com massagista. Massagista no campo. Falta feia, falta feia. Agora tinha que expulsar também. Tinha que expulsar. Foi uma falta feia, realmente foi uma falta feia. Bom, de um lado o João Leite caiu, do outro lado não tem mais jogo, é claro que não tem mais jogo. Pois não. O João Leite está caído, o departamento médico pede a maca. João Leite vai deixar o campo. Zé Roberto está querendo o jogo, não tem mais, tem que ir embora, não dá mais. É sem jeito até para saber como é que vai acabar, porque ele não pode evitar que o jogador saia de campo, a bola está parada. Vai tirar o jogador, ele não pode continuar o jogo. Com 6 jogadores ele não pode continuar. Lógico, os caras foram. O que deve estar passando pela cabeça do Zé Roberto Reit, realmente não é fácil não, não é fácil não. Não é fácil, e quem conhece o Zé Roberto Reit, que é um árbitro íntegro, ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso e agora não tem jeito. Quer que o João Leite levante e continue na partida. Não vai conseguir nunca. Um quer a maca, outros que não dá a maca. E os caras da maca não querem entrar em campo. Basta o jogador sair de campo que ele não pode continuar. Expulsou. Agora expulsou. Acabou. Acabou. A expulsou. Bem, agora acabou de vez. Esse triste espetáculo aqui em Goiânia. E a figura central, José Roberto Reit. Termina a partida de uma forma melancólica no Serra Dourada, em Goiânia. 0-0 e no placar está lá, calma pessoal, calma pessoal. Os próprios dirigentes muito preocupados com a reação do público. Está lá, calma pessoal. Mas o torcedor também não pode ter muita calma não, viu? Pode não. O juiz Zé Roberto Reit vai falar à Rede Globo de televisão. Zé Roberto vai falar à Rede Globo de televisão. Fazer o que fez, com instrução vinda de fora. Isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o antifutebol, para ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol. Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Lamentavelmente, eu tentei levar o espetáculo até o fim, fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais.
e ainda no fim combinando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei. Isso é uma vergonha para o futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer. Muito obrigado, hein? Tá aí a palavra de José Roberto Wright. Bem, para a gente encerrar daqui de Goiânia, uma palavra do Tele e depois o Gerson. Tele, o que ficou nisso tudo? O que aconteceu nisso tudo? Você que é o treinador da seleção brasileira, você que modificou o estado da seleção brasileira, colocou na cabeça do jogador que o negócio é futebol, colocou um time ofensivo, nunca se procurou em defender. Quer dizer, do mesmo jeito que Zé Roberto se abafou, eu gostaria de ouvir agora o treinador da seleção brasileira, o Tele Santana. Continuo afirmando, sou inteiramente favorável à disciplina. Acho que dentro de campo o juiz, quando está um jogador perturbando, deve expulsar, mas continuo achando que esse jogo era um jogo em que havia uma certa lealdade dentro de campo, muito disputado, jogadas duras, mas sem deslealdade, e procuravam ganhar as partidas, a partida, as duas equipes. Mas infelizmente veio esse lance de uma falta que nós consideramos, eu considero pelo menos, uma falta normal dentro do futebol, entre dois jogadores de uma técnica muito apurada, foi Zico e Reinaldo, uma falta do Reinaldo, próximo do lance Zé Roberto Wright, não expulsou por ofensas, expulsou o jogador por ter praticado a falta. Uma falta normal que acontece demais nos jogos de futebol. Então hoje, diante do momento em que foi expulso o jogador Reinaldo, então se perdeu completamente. Era um time que procurava tirar uma diferença, já que a vantagem era do Flamengo no empate. Duas equipes que estavam jogando bem, tecnicamente era bem jogado, o campo oferecia toda e melhor condição para se jogar, um público procurando incentivar o seu time como deve fazer uma torcida, e diante daquele espetáculo, diante do lance ocorrido com o Reinaldo, daí para frente se perdeu. Aí foi a gota d'água. Não adianta dizer depois que o outro jogador fez isso, que esse fez aquilo. Se lamenta que outros casos tenham ocorrido depois. Mas o que prejudicou o espetáculo foi a primeira expulsão, que nós achamos dentro de uma fase normal no futebol, em que nós estamos vendo violências em demasia. Aquele lance foi um lance puramente normal, uma falta que ocorre seguidamente dentro do campo, e nós vimos ainda agora, nesse 1 ou 2 minutos que jogaram ainda agora, uma falta mais ou menos no Fernando Roberto, que seria, no caso, se expulsou o Reinaldo por aquela falta, pela falta teria que expulsar também, não sei se foi o Moser ou se foi o Moser, o Figueiredo, um dos dois, ali que levantou o Fernando Roberto, que tinha entrado agora nesses minutos que antecederam ao final da partida, e teria que expulsar também, que foi uma falta tão violenta como foi aquela do Reinaldo. E nós lamentamos profundamente que o público veio a campo, foi as duas torcidas xingando o próprio juiz. Eles não agradaram, não foi dos jogadores não, eles não agradaram, foi da atuação do juiz. Ele foi vaiado, está sendo vaiado ao sair de campo, porque ele prejudicou o espetáculo, ele acabou com o espetáculo. Muito bem, voltaremos daqui a pouquinho. O Zé Roberto Wright está aí saindo do gramado, o público saindo, pedindo o dinheiro do ingresso de volta. É o protesto do torcedor que vem ao Serra Dourada. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo.